e você não precisa calcular. Sabe por quê? Porque a galera que fez essa parada aqui, ó, a galera que fez o scikit-learn pensou em você. E aí eles criaram um pacotão lá chamado decomposition, que tem uma funçãozinha já chamada PCA. E aí o PCA, ele faz o cálculo para você. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Eduardo, você já me passou a dica, você já me explicou o que é o PCA, para que ele é usado, o que ele faz, como que ele é construído. Agora me dá um exemplo aí, Eduardo, um mão na massa, me mostra aí como é que eu uso o PCA. Cara, vou trazer um probleminha bem simples, inclusive respeitando o pipeline da ciência de dados aqui, beleza? Qual o pipeline da ciência de dados, Eduardo? Cara, primeira coisa, a gente entende o problema de negócio, faz a análise ali exploratória dos dados, faz o pré-processamento, depois cria lá a máquina, nesse nosso caso aqui vai ser uma máquina de redução de dimensionalidade e avalia a máquina, beleza? Então, é o mesmo 5 passos aqui do pipeline da ciência de dados, beleza? Como é que é o problema de negócio, Eduardo? O problema de negócio você já sabe, é reduzir, vamos lá, vou até colocar aqui, ó. Precisamos reduzir a dimensionalidade dos dados, beleza? Esse é o nosso problema de negócio, beleza? Então, vamos lá. Vamos importar as bibliotecas NumPy e o PCA, beleza? E a gente vai utilizar aqui um dataset bem conhecido, que é o dataset Iris, galera. O que é o dataset Iris? É aquele dataset que tem lá a categoria lá das plantinhas, se ela é setosa, virgínica e versicolor. Aí a gente tem 4 atributos lá, que é a altura e comprimento da sépala e a altura e comprimento da pétala. São 4 dimensões, 4 variáveis. E a gente vai reduzir essas 4 variáveis para 3. Só para você ver como é que funciona. Por quê? Porque independente se tem 300, se tem 400 e você quer reduzir para 50, é esse template aqui que você vai utilizar. Beleza? Então, beleza. Vamos lá importar o Iris, que ele está, sabe aonde? Dentro do pacote datasets do scikit-learn. Então, eu vou simplesmente chamar o load Iris, que está dentro do scikit-learn e jogar aqui dentro do data. Tudo bem? Então, ó, joguei dentro do data o nosso dataset aqui, Iris. Então, bora dar uma olhadinha aqui para ver quais são as informações que a gente tem no data, Eduardo. Bora, só para você relembrar, tá bom? Data ele está no formato de dicionário, beleza? E aí, eu vou mostrar para você quais são os campos, né, galera? Então, eu vou colocar aqui, ó, o data.data, beleza? Não se confunde, não. Só para você ver que o data são as variáveis. Então, aqui ó, nós temos 4 variáveis que estão no array, né, galera? O data já está num array. Olha só, nós temos a variável 1, 2, 3 e 4. Lembrando que é largura, comprimento e altura e comprimento, largura e comprimento da sépala, largura e comprimento da pétala, beleza? 4 variáveis. Imagine 4 variáveis quaisquer, que é isso que a gente tem e a gente vai reduzir para 3, beleza? Então tá bom. Lembra que a gente precisa fazer um pré-processamento dos dados, porque quando a gente passa as informações para o algoritmo de machine learning, a gente precisa entregar ali o X, e quando problemas de aprendizagem supervisionada, a gente entrega o Y também. Nesse caso, a gente vai entregar o X, né? A gente está falando de aprendizagem não supervisionada, né? É um tipo de redução de dimensionalidade, tudo bem? Então, olha só, a gente vai entregar exatamente o iris.data, vai ser o nosso X, tudo bem? Então, ó, o data, né? Ele já está como data aqui, ó. A gente vai chamar aqui, ó, o data.data, ele vai ser o nosso X. Então, eu vou executar aqui, ó, o nosso X é o data.data, tá bom? Então, tá bom. Agora, galera, a gente já tem ali as variáveis, já está no X, são as variáveis de entrada, as 4 variáveis de entrada. Agora, a gente vai utilizar o PCA. Como é que usa o PCA, Eduardo? Cara, como toda função aqui no nosso Python. A gente chama o nome da função, abre e fecha parênteses. Beleza? Tá aqui, ó. PCA igual, fiz a atribuição. O PCA vai ser essa função aqui. Só que aqui dentro eu vou usar o parâmetro. Qual parâmetro? O número de componentes. Então eu vou deixar aqui, ó, 2 componentes. Então ao invés de usar aquelas 4 variáveis, a gente vai usar 2 variáveis, beleza? Então, ó, a gente vai fazer a redução de 4 variáveis em 2 componentes principais. Cada um desses componentes vai pegar ali, capturar as informações dessas variáveis para que a gente possa aí criar 2 componentes principais, tudo bem? Então, eu crio o componente principal e logo depois eu já faço o fit, que é para treinar, né, com os dados ali do nosso array de variáveis. Então, eu faço a criação, depois eu faço o treinamento, beleza? Então, tudo isso salvo no próprio PCA, tá bom? E aqui ele mostra aqui as outras informações dos outros hiperparâmetros do PCA, tá bom?
Tá aqui o nosso componentes igual a 2 que a gente acabou de fazer. Beleza. Como que a gente faz ali e olha o resultado dessa parada toda aí, para a gente avaliar essa máquina? Eu vou até colocar aqui, ó, máquina de redução de dimensionalidade. Beleza? Como é que a gente avalia ali essa máquina de redução de dimensionalidade? O nosso PCA, ele tem alguns atributos, beleza? 2 desses atributos são importantes e é o que você vai ver aqui agora, ó, que é o Explained Variance Ratio, que é a taxa de variância explicada, galera. Lembra que a gente fez o box aqui? A gente fez o boxzinho aqui e falou, ó, essa primeira variável explica 70%, essa segunda explica 30%. É por meio dessa função aqui, ó, Explained Variance Ratio, que a gente olha essa taxa de variância explicada, tá bom? E esses singular values aqui, ele nada mais são do que os valores dos componentes principais. Beleza? Bora olhar então o resultado dessa parada, Eduardo? Então bora, a gente executa e tá lá. Olha aqui o resultado que a gente tem, galera. A gente acabou de observar que nós temos os 2 componentes principais e nessa primeira linha a gente tem a variância explicada de cada um. O primeiro, a variância explicada aqui, foi de 92%. Nós vimos aqui que o primeiro PCA, o primeiro componente principal, o principal componente 1 explica 92%. O principal componente 2, ele explica 5%. Tá vendo? E assim a gente vai. E aí você vê que só esses 2 componentes ali, eles explicam quase 100% da variabilidade dos dados. Beleza, cara? Só esses 2 componentes principais que a gente construiu aqui. É fantástico ou não é? E aqui, esses singular values são os valores de cada um dos componentes, galera. Tá aqui o componente 1 tem esse singular values, é esse valor, e o componente 2 é esse valor. Beleza, cara? De forma simples, deu para você entender aí como é que a gente usa essas informações. Aqui você extrai uma porrada de informação, né? Ó, você sabe que o componente 1 ele já tem 92% de importância ali para você explicar ali, fazer o cálculo, por exemplo, da classificação da planta, se ela é setosa, vigínica ou versicolor. Você ali, nessa fase anterior, no qual você usou esse algoritmo, ele já te ajuda a explicar muitas coisas na hora de você construir uma máquina preditiva com outro algoritmo. Beleza, cara?